Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o Wellington. Eu sou o diretor-geral da Mearas, Escola de Xadrez, e também o organizador, o diretor-geral do torneio do FIX, Festival Entre Escolas de Xadrez. Se você está recebendo esse vídeo, provavelmente você deve ter feito a inscrição. E aqui eu vou mostrar para vocês as principais dúvidas que os pais têm, principalmente aqueles de primeira viagem, sobre como funciona um torneio, que horas termina, quem ganha e outros detalhes, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro detalhe. Digamos que você chegou agora no torneio, você já fez sua inscrição e você está chegando agora na escola onde vai ser o torneio. A primeira coisa que você vai procurar são os emparceiramentos. O que significa esse termo? É o que o programa, a gente usa um programa específico para definir isso, ele define quem vai jogar contra quem vai ser o seu adversário. Então assim que você chegou na escola, procura onde estão os banners de emparceiramento. Então na hora que você chegar, provavelmente vai ter alguém da Mearas, ou um professor, algum auxiliar ou algum árbitro. Você pode perguntar para ele caso você não tenha visto. Geralmente eles ficam próximos à quadra, que é a área de jogo. E aí você achou os banners de emparceiramento, você corre lá para ver que mesa, que adversário que você vai jogar. E aí você vai procurar o banner da sua categoria. Então já vai para a segunda dúvida. Qual é a minha categoria? Você sempre segue a seguinte lógica. Existem as categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-14 e sub-18. Masculino e feminino. Nós temos uma categoria também que é exclusiva masculina, que é o sub-8, porque o sub-9 está muito grande, nós desmembramos ele em dois. Então, o masculino sub-8 existe, não existe o sub-8 feminino. Então, digamos que seu filho tenha 7 anos. Ele é sub-7 ou ele já é sub-9? Se ele vai fazer 8 este ano, em 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, né, mas provavelmente eu vou reaproveitar ele para os outros anos, se ele vai fazer 8 anos este ano, ele já é sub-9. Se ele fez 7 esse ano, onde está tendo o torneio, ele ainda é sub-7. E essa lógica se aplica a todos os outros. Se ele tem 11, caso ele vá fazer 12, ele já é sub-14. Caso ele fez 11 esse ano, ele é sub-11. E, obviamente, se ele tiver 10 anos, ele é sub-11, não importa a condição. Então, essa é a lógica. Chegou lá, encontrei o banner. Então, eu procuro o nome do meu filho. Achei o nome. Opa, tá aqui, João. Aí, na primeira coluna, à sua esquerda, tem o tabuleiro que ele vai jogar. Então, sei lá, ele está no tabuleiro 12. Se o nome dele veio primeiro, o nome dele está à esquerda, significa que ele vai jogar de brancas. Se o nome dele está à direita, ele vai jogar de pretas. Lá em cima está escrito assim, brancas e pretas. Então, o meu filho é o João, está na mesa 12 e o nome dele veio à direita, veio depois, então ele está de pretas. O que eu faço? Vai lá para a mesa 12 e senta de pretas e aguarda o adversário aparecer. Só que cuidado, você tem que ir para a mesa 12 da cor da sua categoria. A cor da sua categoria é a cor do banner. Então, você tem um banner aí do sub-8, ele é um azul claro. Então, você vai procurar as toalhas, as mesas que tem a toalha azul claro. Lá vai ser sua zona de jogo, daquela categoria. Você vai sempre jogar naquela área com aquelas mesas daquela cor. Então, vou lá achar minha mesa 12 de pretas, na área do sub-8, azul claro. Próximo passo. Cheguei, estou sentadinho, meu adversário não apareceu. O que eu faço? Aguarda, fica sentado, que os árbitros vão passar conferindo os nomes, porque muitas vezes as crianças acabam errando a mesa onde vão sentar. E os pais também, tá? Falam errado para a criança. Então os árbitros vão passar conferindo para ver se todo mundo está sentado no local correto. Aguarde, mesmo que o seu adversário já esteja na sua frente, não é para cumprimentar e começar. Espera. Quando o árbitro conferir é que você vai começar o jogo. Então o árbitro vai lá perguntar o seu nome. Digamos na situação que o seu adversário não chegou e já o árbitro falou que pode acionar os relógios e começar. O que você vai fazer? Se você é branca, você vai jogar uma peça e vai apertar o relógio. Se você é preta, você só aperta o relógio e deixa o tempo do seu adversário passando. Porque caso ele chegue atrasado, ele vai jogar com o tempo que ainda tiver no relógio dele. Lembrando que quando você aperta, o seu relógio para e começa a contar o do seu adversário. O seu está parado. Então ele chegou faltando 5 minutos. Ele vai jogar com 5 minutos. Agora, digamos que acabaram os 15 minutos, que é o tempo de jogo. O que acontece? Aí sim você ganha de WO. Nós damos o ponto de vitória para você, um ponto que vale a mesma coisa do qualquer outros pontos de qualquer outros jogadores. Certo? Então, primeiro detalhe. Chegou, está com o adversário, espera o árbitro conferir. Depois que ele der o ok para começar, cumprimenta e começa o jogo. Chegou ali, não tem adversário.
Senta e aguarda. O árbitro conferiu, deu ok? Aciona o relógio e espera o seu adversário chegar. E aqui fica a dica mais importante, aliás, dica não, a recomendação mais importante, a regra mais importante. Não levante da mesa sem dar o resultado para o árbitro. Como assim? Digamos que eu ganhei de WO, meu adversário não chegou. Não é para eu simplesmente, acabou o tempo, levantar e ir embora. Eu preciso avisar para o árbitro que eu ganhei de WO. Então, geralmente, a gente pede sempre que o aluno levante a mão, não levanta da cadeira, não vai atrás do árbitro. Levanta a mão em silêncio e aguarda. O árbitro vai vir, vai dar o ponto para você, vai te mostrar a planilha para conferir e vai te liberar. Se for vitória, checkmate, empate, derrota, afogado, qualquer coisa, mesma situação. Não mexe nada no tabuleiro, deixa a posição final no tabuleiro, levanta a mão, espera o árbitro chegar. Quando o árbitro chegar, aí sim você vai e avisa para ele, olha, foi checkmate. Por quê? Porque às vezes não é o checkmate, os alunos acham que é, declaram vitória ou derrota. O árbitro chega e confere e fala, não, tem um jeito de escapar, continue. Então isso é muito importante, não levante da mesa antes de terminar o jogo e nem levante da mesa após o término do jogo sem avisar o árbitro, ok? Próximo detalhe, perdi ou ganhei, e agora? Dei o resultado para o árbitro, ele vai falar, arrumem as peças, cumprimente o adversário, pode ir lá para a arquibancada aguardar. Então aí você vai sair da área de jogo, da quadra, você vai poder ir livremente, vai lanchar, vai no banheiro, bebe água, vai para a arquibancada. Quando todos os jogos da sua categoria terminarem, aí sim nós vamos avisar no microfone. Falou, ó, atenção, próxima rodada do meu filho sub-8, tá? Atenção, próxima rodada do sub-8 masculino. Aí você vai lá novamente naquele mesmo banner, vai ter um novo papel, onde vai ter um novo adversário e uma nova mesa. E aí você vai jogar a segunda rodada. Aí essa é a primeira dúvida. Ah, eu perdi. E agora? Sou eliminado? De jeito nenhum. Não vai embora. Para quem conhece um pouco de futebol, né? Pensa nesse torneio de xadrez como um campeonato brasileiro, de pontos corridos. Campeonato de futebol. Se o seu time perdeu, ele está eliminado? Não. Ele vai jogar e vai somando pontos ao longo dos jogos. Se ele ganhar, ele ganha uma certa pontuação. Se ele perder, ele não ganha nada. E se ele empatar, ele ganha metade da pontuação. No xadrez não é 3, 1, não. 1 ponto é vitória, meio ponto é empate, 0 pontos é derrota. Ele vai jogar todas as partidas. Lá no final, quando acabar, aí nós vemos quem tem mais pontos. Então não vão embora assim que perdeu ou ganhou. Você vai jogar todas as partidas ao longo do torneio. Lá no final a gente vai definir quem for o campeão, ok? E aí já fica o primeiro ponto, que é a dúvida que todo mundo me pergunta o tempo inteiro. Wellington, quando termina? Que horas termina? Quantas rodadas vamos ter? A organização do FIX é da seguinte forma, o limite máximo são 6 rodadas, ou seja, 6 partidas. Não vai ter a 7ª, então o máximo é 6. Porém, pode acabar antes. Como é que a gente define se acabou antes? Então, digamos que o torneio tenha 20 pessoas, ok? Aquela categoria. Vamos hipoteticamente dizer que metade ganha e metade perca, não tem empate. Então, vamos ter, na segunda rodada, 10 pessoas com 1 ponto. Essas 10 pessoas com 1 ponto vão se enfrentar. Aí, quando chegar na terceira rodada, vamos ter 5 pessoas com 2 pontos. Aí, na quarta rodada, vamos ter, vamos dizer exemplo, 2 pessoas com a mesma pontuação. Essa é a final. Por quê? Quando uma das duas ganhar, vai sobrar apenas uma pessoa com a pontuação única lá em cima. Quando esse momento acontecer, o torneio acaba. Então, exemplo. Está na quarta rodada, você quer saber se vai ter a sexta, se vai ter a quinta. Aí você primeiro olha, tem 2 pessoas com 4 pontos se enfrentando. As outras de baixo tem 3, 2, 1. Se tem só 2 pessoas com 4 pontos se enfrentando, aquela é a última rodada. A não ser que aconteça um empate, uma série de outros resultados, mas raramente acontece. Então tem 2 com 4 pontos, aquela é a última rodada. Agora, tem 3 pessoas com 4 pontos, tem 2 se enfrentando e uma está enfrentando uma de 3. Se aquela de baixo ganhar, vai ter a quinta rodada, porque aí nós vamos ter 2 pessoas com 5 pontos. Agora, se a de baixo perder, vai ter uma pessoa só com 5 pontos. Acabou o torneio. Entenderam mais ou menos a lógica? Então, ó, vou deixar aqui do lado o exemplo de rodadas que são as últimas ou que podem ser as últimas dependendo de um resultado. Então, vocês percebem que quando um jogador consegue alcançar uma pontuação única,
em relação aos demais, o torneio termina. Então isso depende da quantidade de pessoas na categoria e depende dos resultados. Então se acontecer um empate, geralmente acaba mais cedo. Se for só vitória, derrota, demora mais. Se tiver 50 pessoas, vai demorar mais de um torneio que tem 30, ou de um torneio que tem 100. Isso eu estou falando da categoria. Elas funcionam como se fossem mini torneios independentes. Ok? Então, antes de me perguntar, vai lá no emparceramento e verifica quantas pessoas tem nas primeiras mesas, quantos pontos elas têm. Se tem 2 pessoas só com o mesmo ponto, é a última. Se tem 3, pode ser a última. Se tem 4, quase raramente vai ser a última, vai ter outra. E assim, depende dos resultados. Agora vamos a algumas regras. Eu vou deixar aqui, junto desse vídeo aqui na descrição, a questão do nosso padrão de regras. As regras do Fix elas são um pouco adaptadas em relação à regra oficial do xadrez, porque esse aqui é um torneio escolar, é um torneio educativo. A gente não quer apontar o melhor, a gente quer que eles se estimulem a jogar xadrez, que eles gostem de jogar, que eles participem, que eles se divirtam. Então, para isso, a gente fez algumas adaptações. Aqui, nesse informativo que eu vou mandar para vocês, tem tudo o que é falta, o que não é falta, o que é advertência, qual é o padrão seguido por nossos árbitros. Caso você encontre alguma situação que vá em desacordo com esse informativo, alguma atitude que algum árbitro tomou que não esteja dentro desse informativo de regras, você vai me procurar, eu, Wellington. Eu vou estar em todos os torneios, né? Se tudo der certo. Então eu vou estar lá em todos, você vai me procurar. Eu vou falar, Wellington, aconteceu isso, isso e isso. Eu peço que, por favor, não procurem os árbitros, porque eles estão focados em arbitrar. Se teve qualquer problema, me procura. Fala, olha, o meu filho fez isso e o árbitro deu aquilo. Eu tenho o poder de resolver. Se você for chegar no árbitro, vai ser uma confusão, vai atrapalhar o torneio, vai atrasar, vai ser pior. Então me passa, pode me procurar. Certo? Outro ponto, quais são as principais recomendações em relação a regras? Eu nem vou falar das regras do xadrez, eu vou falar das regras de convivência, de ética e de educação. Primeira regra, eu até brinco que os alunos não nos dão trabalho nenhum. Quem nos dão trabalho são os pais. Então eu preciso, por favor, pedir ajuda de vocês para evitar as seguintes situações. Torneio de xadrez não é um torneio de futsal, não é um torneio de handball, não é um torneio de judô. Você, primeiro, não pode ficar gritando e atrapalhando, torcendo pelo seu filho, né? Dessa forma, vai filhão! Você está atrapalhando todo mundo, não é assim que funciona. Segundo e mais importante, você não pode fazer nenhum tipo de sinal para o seu filho. Como assim? Tá lá o pai na arquibancada e ele fala, filho, aperta o relógio. Olha para o jogo, fica atento, bebe água. Não faça nenhum tipo de sinal para o seu filho. Isso pode ser encarado como se você está dando dicas para ele e o seu filho pode ser desclassificado. Qual é a recomendação que eu dou para todos os pais? Sente na arquibancada em um local que você veja o seu filho ou a sua filha, mas que ele não te veja. Porque senão ele vai ficar o tempo todo olhando para você. Ele joga, olha para você, sua cara, se você vai fazer assim ou assim. Ou sua cara está de aprovação ou de reprovação. Então ele vai ficar muito nervoso. Então sente em algum lugar que você fique nas costas dele, ele não consiga te ver, e você consiga ver ele, que aí você sabe a hora que ele saiu, a hora que ele terminou o jogo, para onde ele foi, e pode acompanhar. Então, por favor, não dê nenhum tipo de sinal, não fale com seu filho enquanto ele estiver no jogo. Outro pedido. As partidas somente serão iniciadas após todos os pais ou responsáveis ou quem for que não seja da equipe de arbitragem, organização e jogadores estiverem dentro da quadra. O que significa isso? A primeira rodada a gente deixa meio livre, né? Então você pode ir lá, deixar o seu filho na mesa, desejar boa sorte, deixar uma água, tirar uma foto. Na primeira rodada tudo bem. Mas a partir da segunda rodada, chega na borda da quadra e fala, filho, lá na azul, mesa 10, você é brancas. Vai. Não vá lá na mesa levar ele, porque até você ir, sair, atrasa o torneio. A gente não pode começar enquanto tiver pai na quadra. Então a gente pede, por favor, que trabalhem essa autonomia nos filhos de vocês. Na primeira rodada tudo bem, mas as outras, deixe ele ir sozinho. Se ele se perder lá, fique tranquilo, os árbitros vão ajudar. Tá desesperado que o seu filho está muito longe no lugar errado? Chama um árbitro e fala, olha, meu filho é aquele lá, ele está sentado no lugar errado, ajuda ele para mim? Ótimo, faça isso. Me procura outro da organização, que a gente vai te ajudar. Mas evitem entrar na quadra, ok? E terceiro, é óbvio que eu sei que eu nem devia estar falando isso aqui, mas eu peço muita ajuda de vocês
para questões, digamos assim, desagradáveis, de conflitos entre pais e reclamações assim exageradas com a arbitragem e tudo mais. Qualquer problema, como eu falei, a única pessoa que tem o poder de resolver mesmo sou eu. Me procura, joga para cima de mim. Tá com raiva? Desconta em mim que eu já estou acostumado, a gente consegue conversar. Então, não vá procurar o árbitro, não vá tirar satisfações com o pai do adversário, do seu filho. Me procure, que a gente vai tentar resolver da melhor forma possível. Então, a gente espera que esse torneio seja cada vez mais agradável para todo mundo. E esse tipo de situação acaba tornando o torneio desagradável, certo? E agora eu vou ensinar um pouquinho vocês para lidar com o Chess Results. O que é esse site? Esse site ele tem todos os dados do torneio, então a gente deixa o torneio de uma forma muito transparente. Contra quem você jogou, qual o resultado, que hora que foi, contra quem foi, qual rodada e etc. Tudo é nesse site e é tudo atualizado em tempo real. Então você pode achar ali, provavelmente na entrada do torneio, tem um banner com alguns QR Codes. E vai ter um QR Code com um site para entrar no Chess Results da sua categoria. Então o site, quando você entrar, vai ser mais ou menos dessa forma aqui, tem uns botõezinhos com as categorias. Você clica na sua categoria. Então digamos, eu quero clicar aqui no meu filho aqui, sub-8 masculino. Aí eu entrei e vai ter essa tela geral aqui no começo. Um monte de informação. Primeiro lugar que você vai ser mais ou menos aqui embaixo, onde está escrito rondas ou rodadas. E aí você vai ter lá RD1, rodada 1. Significa que é o primeiro jogo. Então você vai clicar lá, rodada 1. Aí vai aparecer as informações aqui embaixo, você vai achar o nome do seu filho. Então meu filho João está lá embaixo na mesa 12 de pretas, lembra? Então na primeira rodada eu vou achar o nome dele ali nas pretas e aí vai estar assim, tab, que é tabuleiro 12. Tem um outro número que era o número inicial, você ignora esse número. Infelizmente a gente não consegue tirar dali. Mas você vai ver o tab, que está em ordem, do 1 até onde acabar. Então ele está lá na mesa 12 de pretas. Então eu nem preciso ir olhar lá naquela folha, eu acompanho pelo celular, sentado ali na arquibancada. Então eu vou falar, olha filho, essa é a rodada 1, você está lá na mesa 12 de pretas, vai. Quando todos terminarem na categoria dele, nós levarmos lá para dentro e digitarmos os resultados e lançarmos a rodada 2, é só você atualizar o site que vai aparecer, RD2. Aí você clica, ele vai estar lá, provavelmente em outra mesa com outro adversário. A mesa pode repetir. A cor também pode repetir. Agora, o adversário nunca repete, é sempre um adversário diferente. E as cores só pode repetir no máximo 2 vezes seguidas, depois ela troca. Então, se foi 2 de brancas, vai uma de pretas. Se foi 2 de pretas, a próxima vai ser branca. Então, você acompanha por esse site. Aqui você tem todas as estatísticas. Se você clicar no nome do seu filho, você vai ver contra quem que ele jogou, se ele ganhou, se ele perdeu, se ele estava de brancas ou de pretas. E aqui já fica a primeira recomendação. Acompanhe pelo aplicativo para não ter aquela correria lá para o papel para olhar. Segundo, se tiver qualquer erro de resultado, nos avise o quanto antes, imediatamente. Se o seu filho ganhou, você olhou lá nos resultados que ele perdeu, você tem até o início da rodada seguinte. Então, por exemplo, foi a primeira ele ganhou, só que lá no resultado está que ele perdeu. Antes de começar a segunda, que a gente dá uns 5, 10 minutinhos até todo mundo chegar na mesa, você pode correr alguém na organização ou na arbitragem e falar, tá errado o resultado do meu filho. Nós vamos trocar o resultado e gerar uma nova rodada. Caso você não avise a tempo, nós ainda assim vamos trocar o resultado, mas vai ser só na outra rodada. Então essa aqui, por exemplo, a segunda rodada, ele vai jogar onde ele estiver, com o adversário que ele tiver, aí na terceira, da segunda para a terceira, a gente arruma os resultados. Ok? Porque a gente não pode arrumar durante a rodada, só entre as rodadas. Então nos passe imediatamente assim que você vê qualquer erro. E quando acabar, você também vai ver ali a classificação, quem ganhou, quem perdeu, e os critérios de desempate, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eles são bem complexos, mas caso você tenha dúvida, pode me procurar. E um pequeno detalhe para explicar como é que funciona. Da primeira para a segunda rodada, é costumeiro demorar mais do que as outras rodadas, entre a segunda e a terceira e a quarta. Porque da primeira para a segunda, nós temos que tirar todos os adversários que não vieram. Então, por exemplo, você jogou, digamos que o adversário do meu filho não veio. Então, na primeira, ele vai ganhar de WO. Mas eu já vou tirar para que ele não fique novamente aparecendo WOs ao longo do torneio. Então eu vou tirar esse jogador da primeira para a segunda rodada. Então esse processo demora, que a gente tem que ir nome por nome, tirar quem faltou, verificar se não tirou a pessoa errada. Então é normal demorar um pouquinho entre a primeira e a segunda. Já da segunda para a terceira para a quarta para a quinta, é bem rápido. Acabou o último jogador, rapidinho a gente está lançando os resultados e já está soltando a próxima rodada. Então fiquem atentos. Usem esse intervalo entre as rodadas para beber água, ir no banheiro e etc. Por quê? Durante o jogo não vai ser permitido.
Se você quiser levar uma garrafinha de água, pode, mas você vai ter que deixar ela no chão, não pode ser em cima do tabuleiro. Quer levar alguma coisa para comer? Recomendamos não levar. Você vai aguentar ali uns 15 minutinhos, meia hora, dá para você aguentar. Coma entre as rodadas. E outra, se der uma vontade inesperada de ir no banheiro, você vai poder ir no banheiro. Porém, o seu tempo vai ficar passando. A gente não pode pausar o tempo para você ir no banheiro, porque isso atrasa o torneio. Então, se deu alguma emergência, ele vai poder ir no banheiro, mas nós vamos parar, vamos deixar o relógio passando até ele voltar. Isso ele vai perder tempo. Então, a gente recomenda vocês irem ao banheiro entre as rodadas. E sobre a premiação, todos ganham troféus, do primeiro ao último colocado. Então, o primeiro, segundo e terceiro ganham um troféu um pouquinho maior. Então, esse aqui é um exemplo de um troféu de participação de terceiro lugar. Ele é desse tamanho, ou de participação um pouquinho maior, ou de campeão, ou participação um pouquinho menor, ou de campeão um pouquinho maior. Mas todos ganham o mesmo modelo de troféu. E todos ganham troféu, ganhando ou perdendo. Se você perder todas, você ganha um troféu. Então, a gente pede que você fique para a premiação. É um momento importante, ele vai lá na frente, vai tirar foto, vai ser tudo bonito e tal, e ele vai poder levar isso como recordação para a vida dele. É um momento bem legal, nós falamos o nome dos jogadores, eles sobem lá, é um momento bem interessante. Então pedimos, por favor, que não ia embora antes de tirar as fotos da premiação. Nós disponibilizamos gratuitamente essas fotos para vocês depois, tiramos fotos também durante o torneio, então vocês vão estar lá, vão poder ver o filho de vocês, guardar essa recordação, é bem legal. Mas em relação a isso de entregar o troféu para todos, é porque é isso que a gente quer premiar todo mundo pelo empenho de ter participado. Você ganhou ou perdeu, não importa, o que importa é que você aprendeu, você jogou, você vai melhorar. Na próxima você vai conseguir provavelmente um resultado melhor do que você conseguiu nessa, porque você foi evoluindo. E é esse o nosso objetivo. E aí, lembrando, caso vocês queiram aulas de xadrez, estejam interessados, seu filho gostou do torneio, nós temos a Mearas Escola de Xadrez, onde oferecemos aulas de xadrez tanto para crianças, adolescentes, adultos, idosos, para todas as idades. Nós temos aulas em grupo, ou seja, todo mundo junto, numa sala de aula comum, ou temos aulas particulares, que aí podem ser, inclusive, na casa do aluno. O professor vai lá, leva todo o material, e nós damos aulas no dia e horário que você escolher. Já nas turmas, são os dias e horários que nós temos as turmas divididas por níveis. Mas nós temos unidades espalhadas por todo o Distrito Federal, tenho certeza que pode ter uma perto de você. E também, se na escola do seu filho não tem xadrez, você quer nos indicar, fique à vontade. A gente pode até fazer uma parceria e dar uma bolsa, uma bonificação para esses alunos que conseguirem nos ajudar a colocar o xadrez aí na sua escola. Então é só nos procurar. Quem sabe, temos até diretores de escola, alguns funcionários de escola, donos de escola. Então estamos disponíveis também para dar aulas de xadrez na sua escola. Bom, então é isso. Essas são as informações mais importantes, as dúvidas que os pais mais nos procuram. Caso tenha alguma outra dúvida, você tem toda a liberdade de nos procurar. Aqui tem o nosso WhatsApp, você pode falar que você vai falar lá diretamente comigo. Pode mandar e-mail também, que a gente responde. E espero que vocês estejam mais tranquilos e mais, digamos assim, habituados para quando chegarem no torneio, você já saber o que você vai fazer, o que acontece, quais são as rotinas, quais são os detalhes. Certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e bom torneio a todos!